Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para mais uma live aqui da semana. Você Mais Rico, o seu resumo semanal de economia e finanças. A ideia é que a gente possa aqui discutir juntos um pouquinho mais sobre a vida financeira, sobre o que aconteceu no mundo e como isso pode impactar você e como você pode ganhar dinheiro com isso, estando bem informado com as informações corretas. Aqui na live de hoje eu contarei com a presença aqui do Paulo Baltazar, que vai aqui conversar aqui com a gente, vai contar um pouquinho da experiência dele, um pouquinho sobre ele, e a gente vai trocar um pouco essa ideia. Eu aqui, estou falando aqui da Áustria, de Viena, com vocês, e vou dizer um pouquinho sobre isso, sobre o que aconteceu essa semana aqui de importante, de economia, fazer para vocês um resumo bem legal, né? bem dinâmico, para a gente poder trocar essa ideia juntos, beleza? E a regra é exatamente essa, vocês podem fazer as perguntas que vocês acham melhores, mais razoáveis, e a gente vai trocando essa ideia ao longo do tempo e podendo responder aqui, né? O que eu não souber responder, vou tentar aqui procurar e, né, para que você possa ficar bem informado e aquelas coisas que você tinha dúvida, né, em relação, né, economia, investimentos, finanças. Aqui é o lugar correto para a gente poder, para eu poder, né, responder e você ficar super bem informado sobre o que está acontecendo. Beleza? Então vamos aqui aguardar aqui um pouquinho enquanto o Paulo chega, para a gente trocar essa ideia. E é isso. Deixa eu ver aqui. Fala, Paulinho, beleza? Boa tarde, Eriquinho. Tá me ouvindo bem? Tá um pouco escura a tua imagem, mas tá beleza. Ah, beleza. Engraçado, aqui pra mim tá tranquilo. Vou ver se eu tento melhorar aqui. E me diz uma coisa, Paulinho, como é que estão as coisas aí? Corridas, Eriquinho, sabe como é, né? Ainda mais nessa transição ali, né, de uma instituição para outra, né? Então, bastante adaptação, sistema novo, mas faz parte. Muito empolgado e muita coisa para fazer. O que aconteceu com você nas últimas semanas aí, para o pessoal aí? A gente ficou um pouco ausente, você também. Explica um pouquinho o que ocorreu aí. Bom, já não é nenhuma novidade para ninguém, né? Eu saí da XP depois de 3 anos lá como agente autônomo, então eu tinha uma base de clientes. Recebi um convite para o Santander e fez sentido esse convite, Eric, né? Tudo é uma questão de momento de vida, reconhecimento, escopo de trabalho e tudo mais. E daí eu aceitei e já estou há 1 mês fazendo esse treinamento aqui na casa. Então, conhecendo do sistema novo, me apresentando ali a nova base de clientes, né? Trabalhando com os clientes que eu já tenho relacionamento também. E tá essa correria danada, porque é uma dinâmica muito diferente. Eric, posso seguindo aqui? Se eu falar demais, você me interrompe, hein? É uma dinâmica bem diferente, porque aqui, né, fico tanto nessa parte da agência, tá? Como também fico lá na trilha do centro e tudo mais, então eu tenho que conversar bastante com gerentes de conta, entendeu? Porque toda vez que eu tenho algum negócio aqui, pode ser bom, às vezes não é tão diretamente ali para a parte de investimentos, então comercialmente eu não tenho uma atuação, porém é interessante ali para abertura de conta de um gerente, por exemplo, entendeu? Então, é um trabalho ali a 4 mãos que você tem que fazer parceria com o gerente de cada uma das agências e eu estou hoje em 3 agências diferentes. Então, até decorar o nome de todo mundo, de me apresentar aos clientes, fazer os treinamentos, surgir alguma reunião ali, né, de metas a serem cumpridas, metodologia de trabalho, então é uma loucura, é tudo muito dinâmico. Mas está gostando?
Tá. Demais, demais. Estou bem cansado fisicamente, mas demais. O que que acontece? Eu moro a 2,5 km dessas duas agências. Eu moro exatamente num ponto ali que é equidistante entre uma agência da Barra e a segunda agência da Barra, entendeu? Daí eu venho a pé. Então, só para você ter uma noção, já é meia hora de caminhada na ida e na volta. Então, é muita correria. Paulinho, e as pessoas que estiverem aqui nos ouvindo, que têm conta no Santander, elas conseguem entrar em contato contigo? Como é que funciona assim? Consegue. O que que acontece? Como eu estou aqui na segmentação Select, a gente formalmente pega clientes ali a partir de 250 mil. Tá? Porém, existe uma série de regras a serem cumpridas aqui dentro do banco que, se o cliente já tem posição aqui, tá? Ele pode entrar junto com o assessor, desde que ele tenha ali a capacidade para chegar nesse ticket e já tenha algum relacionamento. Tá? Então, tudo vai caber ali uma conversa, como que a gente vai fazer, né, pedir autorização para o gestor, ver se ele já não tem algum outro assessor, entendeu? Porque como é um trabalho ali de forma muito cooperativa, tá? Então a gente sempre tem que observar ali no histórico, porque às vezes um cliente ele está, entre aspas, solto, né? Ele está só com o gerente de contas, mas não tem ninguém ali na ponta de investimentos, porém ele está em conversa com algum assessor já. Então tem que entender todo esse momento dali para aí sim poder entrar aqui, tá? Agora, numa situação limite, o cliente não tendo conta, daí é o melhor dos mundos para mim, né? Que é só ele abrir a conta ali direto e eu já faço a indicação dele aqui no site e já vem para minha base automaticamente. Entendi. Então você pode apoiar as pessoas de qualquer maneira que estão nos ouvindo aqui, que tem conta no Santander ou que vão abrir conta no Santander. Para trabalhar com você, então tem que abrir conta no Santander, no banco do Santander. Exatamente. No Banco Santander, pelo aplicativo diretamente, pelo site, é onde a pessoa jogar mais conveniente. Tá? A única coisa que tem que acontecer previamente é se a pessoa entrar em contato comigo, né, falar diretamente. O Paulo trabalha no Santander. Beleza, entre em contato comigo, com o Eriquim, que ele vai redirecionar. E daí eu pego alguns dados simples da pessoa e eu já consigo fazer esse cadastro aqui automaticamente para acontecer o que a gente chama de tombamento de base. Entendi. Paulinho, muito obrigado pelas explicações, né? Que é algo que é sempre legal, a gente muda, né? E é sempre muito, eu acho que as mudanças, elas são sempre desafiadoras, né? Não seja elas quais forem, né? Eu acho que traz bastante desafios, né? A gente lidar com outras coisas. E eu quero te parabenizar aí por passar por um novo desafio, né? Que é uma coisa assim, é mais fácil às vezes de ficar na zona de conforto, né? E a gente trocar é sempre algo muito desafiador e muito requer muito, não só coração, mas requer uma mente, né, muito focada nos nossos objetivos. Então, parabéns aí. Espero que sirva também para os nossos ouvintes também como um impulso, né, para as pessoas saberem, né, que sempre há desafios na nossa vida, né, só que a gente tem que saber lidar com eles da melhor maneira. E eu acho também que quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, né, que faz sentido, as coisas fazem muito mais, a gente faz com mais gosto, né? A gente faz melhor, né? Eu posso até dizer sobre mim hoje. Hoje eu trabalhei das 9 da manhã, trabalhando na empresa que eu estou trabalhando junto de investimentos aqui na Áustria. Até estava atendendo cliente até quase 8 horas da noite. E aí, por isso peço desculpa para as pessoas que estão nos ouvindo, que na verdade está um pouco mais tarde do que deveria. E agora, começando agora, para poder justamente conectar e trocar essa ideia com a gente, com vocês, né? Com você, né, Paulinho? Para a gente poder explicar um pouquinho o que está acontecendo. Paulinho, tirando essa nossa introdução, o que você acha, né? O que você tem ouvido, né, do Brasil, né? Sobre investimento, sobre a economia, o que as pessoas, né? Agora você está em contato com muitas pessoas em geral aí. Quais são as maiores perguntas que você tem, né? Sobre investimento, mercado financeiro, economia, né? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, agradecer as palavras, Eriquim. Fico muito feliz também desse novo desafio. Precisa ter muita coragem, tá, para aceitar um desafio ali, fazer uma transição. E estamos junto nessa, né, Eriquim? Fiquei sabendo que você também está num momento de transição ali bacana. Então é por isso, pessoal, que está essa correria dali. A gente agenda uma coisa, chega, na verdade é uma hora depois. Tudo uma questão de compromisso profissional, tá? Para justamente melhor atender a todo o nosso público. Tá? Vamos lá, Eriquinho, respondendo a sua pergunta. São várias, na verdade. Tá?
Uma é que as pessoas se preocupam muito com essa questão de transição governamental, como que isso vai se dar, de fato, tá? Porque a gente ainda está numa situação muito de curto prazo, onde qualquer tipo de discussão política ainda não surtiu nenhum efeito tão prático na economia. A gente vê uma série de narrativas ali que seriam contrárias ao governo anterior, né, alguns vieses, por assim dizer, diferentes em termos econômicos, tanto de expectativa de inflação, como também expectativa de queda na taxa de juros, e alguns posicionamentos internacionais também bastante diferentes ali da postura do governo anterior. Tá? Então, o mercado, Eric, sabe como é. Né? Toda vez que a gente tem alguma inconsistência, incoerência, ou então mudança de discurso muito abrupta, no geral, acaba se traduzindo aquilo em muita volatilidade. E assim aconteceu logo no início do ano. Tá? Houve simplesmente a queda ali de muitos setores nessa parte financeira e, em contrapartida, também houve subidas ali no setor imobiliário. Tá? Então, é como se as expectativas fossem se readaptando a uma nova normalidade ali, a um novo tom, né, de liderança que o Brasil tem agora. Tá? Então, o que as pessoas mais me perguntam ultimamente, mais têm comentado, inclusive pessoas que não são clientes diretamente, são pessoas leigas, para você ver aqui como é que o grau de educação financeira do brasileiro está mudando muito. Tá? A taxa Selic vai cair de verdade? Sim, tá? Ela realmente vai. Esse é o viés de baixa que o Banco Central tem. Já na próxima reunião do cupom, especula-se cair algo em torno de 25 a 50 bips, tá? Então, existem expectativas ali que são bastante convergentes até o final do ano de chegar a algo em torno de 12 ou 12,5% de Selic e para o final do ano que vem 11%, tá? Lembrando que expectativas quanto mais longas são, Eric, né, e o pessoal que está ouvindo a gente, mais difícil é de prever e maior é a volatilidade também do resultado prático. Tá? Não à toa, quando a gente pega ali o forecasting, né, que seria que eu recebo aqui o material em inglês, né? Pode soar um pouco arrogante, né, Eric, o material em inglês, o market readout, a expectativa do Focus, ela, no geral, ela muda bastante a cada 3 meses. Tá? Então, qualquer tipo de previsão que a gente faça, talvez não seja tão fidedigna se a gente começar a esticar muito o prazo. Tá? Mas, de qualquer forma, o Brasil está num ciclo bom, porque a gente passou por um período de deflação relativamente forte, o que também aqui foi explicado, né? Nessa oportunidade que a gente tem aqui com a Ariquim, de mostrar que a deflação também não é algo tão interessante em termos de escassez de oferta. Tá? Por outro lado, a gente abre precedentes agora para uma capacidade ociosa sem ter uma pressão inflacionária tão iminente, tá? O que é bom para a economia como um todo, para o empresário, para o empregador e para os consumidores. A gente vê, Eric, a subida de um grau de confiança na parte de consumo, tá? Tanto industrial quanto de serviços, lembrando que serviços é responsável por 3/4 do PIB brasileiro. Então, a gente está numa maré boa, tá? Ao passo que os nossos parceiros comerciais externos, tanto os Estados Unidos, né, que está num período ali, naquele movimento de bolha que a gente tanto fala, tá? Tanto na parte imobiliária, como também nas próprias techs, né, empresas que são cotadas em bolsa, lá no S&P 500, por exemplo, a gente tem também um movimento ali na Europa, né, de bastante readaptação com essa questão da matriz energética também. Tá? A gente passa por uma série de países estrangeiros com uma inflação mais alta do que o Brasil. Tá? Isso é uma fotografia a ser tirada, porque, no geral, o Brasil sempre foi reconhecido como um país de inflação muito alta, né? E os nossos peers comerciais, nossos colegas comerciais de inflação mais baixa. Então, a gente está num momento ali bastante atípico, o que representa, Eriquim, uma grande oportunidade de negócio, tanto na renda fixa quanto na renda variável. É engraçado, né? Porque a gente fala de investimento há muito tempo e a gente gosta de falar de investimento. E eu lembro, Paulinho, estou vendo aqui o Ibovespa, para quem não sabe, o nosso índice, né? O índice da Bolsa Brasileira. Até teve uma prova que eu fiz aqui na Áustria para falar sobre alguns índices, né, mundiais mais famosos. E aí eu coloquei assim, aí tinha que colocar assim, o local que era e qual era o índice. Aí eu coloquei o primeiro que eu coloquei, botei São Paulo e Ibovespa. Acho que as pessoas aqui não iam conhecer muito, né?
E aí eu até pensei em botar assim também lá no Buenos Aires Merval, né, que é o índice da Argentina. Aí eu falei, não, aí já tá, aí eu tô extrapolando um pouco. Mas a brincadeira... Aí já tá extrapolando, aí é too much. Seguinte, quando a gente fez muita live no início desse ano, eu lembro, Paulinho, que a gente estava falando do índice do Brasil, da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, estava 99 mil pontos. Não sei se você lembra desse momento, Paulinho. Vou até ver aqui. 99 mil pontos. Claro que lembro. Estava aqui, ó. 99 mil pontos, estava aqui mais ou menos aqui em março, perto do meu aniversário, dia 26 de março, estava 90 e poucos mil pontos. E a Bolsa subiu de 97 mil pontos aqui, no dia 23 de março, e agora ela está 119. Então, pessoal, para quem assim desconhece um pouco do que é do que é o índice, nada mais é que as empresas listadas, as maiores empresas listadas, e ela vai aumentando, né, os pontos, vamos supor, do índice, porque as empresas listadas estão, em tese, a cotação delas, o preço de mercado delas está subindo. Então, naturalmente, o índice vai subindo por conta disso. Obviamente que tem algumas influências das maiores empresas, né, acabam tendo uma força maior no índice, mas basicamente isso mostra que as ações estão subindo. E isso é um movimento natural quando a pessoa vai investir. As pessoas, eu acho que, Paulinho, nesse ponto, independentemente se elas são austríacas, né, se elas são brasileiras, quando elas investem, elas estão pensando na rentabilidade. Eu vejo muitos clientes meus, Exato, falando assim, em geral, que eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem o dinheiro. Eles falam assim, eu quero ganhar, mas não quero arriscar muito. Essa é a frase mais conhecida. Eu quero ganhar muito, eu quero arriscar muito, eu quero ganhar muito sem arriscar muito. Aí a gente sempre faz eu acho que investimento tem que fazer um paralelo com a vida da pessoa. Entendeu o seguinte, amigo, se você não quer arriscar muito na sua vida, em geral, você não vai ter um retorno tão grande. Naturalmente, quando você está mais aberto para se arriscar, normalmente os empreendedores, né, são as pessoas que mais ganham dinheiro. Por quê? Não porque eles estão explorando as pessoas, mas sim porque eles estão arriscando mais. Eles estão colocando modelos de negócio mais arriscados, que tem menos intermediários, ou que ele acredita na ideia dele. Então, assim, não tem almoço grátis. Não tem você seguir querendo ser o melhor de todos sem você ter uma rentabilidade ou sem se arriscar. Tem até uma brincadeira, né, que é aqui na Áustria, que o pessoal fala, que é o triângulo mágico. Que é um triângulo mágico. Aí tem a rentabilidade de um ativo do seu, o risco, né? A rentabilidade, o risco, e aqui seria o retorno. Então as pessoas, elas não querem, elas querem ter o tudo, né? Elas querem ter elas querem ter muita rentabilidade, elas querem ter pouco risco e elas querem ter muita liquidez. Todo mundo quer isso. Então você quer o melhor liquidez. E, pessoal, não existe isso. Você tem que escolher o lugar que você está, né? E investir, em geral, é você pensar no longo prazo. É você estar no longo prazo, é você passar pelos períodos de volatilidade e você continuar a entender que é o seguinte, se está num período que está muito ruim ou difícil, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa... ela não vende, se ela acredita no que ela está fazendo, ela tem que comprar mais. E isso para o ser humano, para a cabeça, é muito difícil, porque você acha que as coisas estão... E é engraçado que o ser humano faz o contrário. Quando está muito alto, as pessoas entram, porque elas não querem ficar fora, né, da oportunidade. E existe um termo, né, e o Paulinho falou o termo em inglês, aqui na Áustria, muitas vezes eles usam o termo em inglês, que chama-se Cost Average Effect, que é o custo médio, o efeito do custo médio. O que significa isso? Significa que você sempre está comprando. Está baixo, está alto, você está comprando. Porque você está aproveitando, que está balanceando, né, os preços, porque às vezes está alto, às vezes está baixo. Por isso que é importante você estar sempre comprando, e sempre fazendo poupança, e acreditar nisso. E no longo prazo isso vai ter um bom efeito para você. E é por isso que a gente sempre diz, quando a gente investe, é pensar no longo prazo. Eu sei que no Brasil existe um mercado muito grande de renda fixa, né? A gente tem essa oportunidade. Mas aqui na Europa, as pessoas não têm esse luxo, né? Porque não existe esse mercado tão forte de renda fixa, e as coisas na renda fixa
aqui, normalmente elas sempre perdem para a inflação. Sempre perde. Porque é tudo um valor estabelecido, 3, 4, 5%. E a inflação agora está 9, 10% aqui. Então, é difícil você conseguir investimento na renda fixa aqui, seria uma perda fixa, que você vai ganhar dinheiro. Então, você tem que entrar numa coisa mais arriscada. É a brincadeira que eu estava falando. Você tem que arriscar, no sentido não de arriscar, tipo, fechando os olhos, mas assim, se você não quer, por exemplo, comprar uma ação específica, compra um fundo de investimentos, que é uma como se fosse uma panela cheia de empresas diferentes. E se aquela empresa, se uma empresa formal, outra vai bem, aí você vai calibrando os seus investimentos, vai calibrando o seu retorno. E tem um gestor que está ali fazendo aquilo e que vai ganhar para aquilo com certeza, mas ele vai fazer o melhor trabalho dele para você ter o melhor retorno. E se caso aquela gestora quebre, as empresas não quebraram, as empresas estão lá ainda. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que entender, né? E que tem muitas boas oportunidades. E, pessoal, não tem magia. Não tem magia. A gente poderia aqui falar, aqui, Paulinho e eu, faz tal coisa aqui que você vai... É a boa. Cara, não é a boa. A boa é você ter continuidade, é você acreditar naquilo, é você ter pessoas boas do seu lado que vão te ajudar. Existe aqui, né, Paulinho? Eu até falei com você no nosso Conversas Pessoais, a figura do especialista, consultor de investimentos, né? O assessor de investimentos. Não existe essa figura aqui na Áustria, mas um especialista que vai ajudar, que acompanha a pessoa. As pessoas às vezes querem comprar obra de arte, quer comprar ouro, quer comprar diamante. E são legais você ter esse tipo de coisa, mas obra de arte, por exemplo, meio que depende muito do que uma pessoa aprecia de valor. E tem muitos outros produtos já feitos, né, estandartes, né? São os fundos de investimento, são as ações. No Brasil você tem renda fixa também. Então, assim, não tem desculpa, não tem desculpa. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, a gente tem que seguir, tem que acreditar, né? E a pergunta que eu queria te fazer, Paulinho, aproveitando isso, para você comentar também o que eu falei aqui, é perguntar o seguinte: o que os seus clientes querem? Bom, vamos lá, Eriquinho. Antes de mais nada, só dando boa tarde aqui para o Mateuzinho, tá? Trabalhando numa corretora bem lá atrás. Então, um grande abraço, Mateuzinho. Saudade imensa de você. Leozinho esteve aqui com a gente. Renanzinho também, nessa nossa conversa aqui, Eriquinho. Paulo, amigo meu de infância, dispensa comentários. Tommy Boy, Thomas. Não sei se eu já te apresentei a ele, o Eriquinho. E também aqui, Eti. Um grande beijo para todos vocês, tá? Vamos lá, Eriquinho. Bem-vindo ao clube, tá, de clientes que querem o máximo de rentabilidade, o máximo de liquidez e tudo possível, tá? Como eu sempre costumo dizer, né? Eu sempre falei do tripé, que a gente sempre vai ter que escolher alguma coisa sacrificando o outro. O Eric falou do triângulo, tá? Então, você escolhe um para você maximizar, você escolhe um segundo ali, né? Que você vai ter alguma coisa positiva, abrindo mão do terceiro, tá? Tudo não terás. Então, só compartilhando aqui, também tive uma experiência, uma corretora anterior à XP, tá lá atrás, não vou falar o nome, procurei no LinkedIn se vocês querem saber que corretora é essa. O cliente chegou até mim e ligou e falou assim: tá, Paulo, vê algum fundo DI. Aí eu falei, beleza. Peguei lá o fundo DI, aqui, dando 101% do CDI. Ele, não, pode ser um de crédito privado. Tem um lá que estava dando 110, 115. Tá, essa rentabilidade é quanto? É um mês? Eu falei, não. Isso daqui é a rentabilidade nos últimos 12 meses. Ele falou assim, não, mas isso é muito pouco. Me viu o que mais rendeu aí nos últimos 12 meses. Daí eu peguei um fundo bastante famoso, que eu também não vou falar, porque afinal de contas estão em outro já. Um fundo de renda variável, que estava dando 73% ali aqui, em uma janela de 12 meses. Extremamente volátil e muito conhecido. Daí ele falou assim, agora tá bacana. Rentabilidade no ano, tá. Aí ele virou e falou uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele virou e falou assim, eu quero um desse fundo daí, tá dando 70 e poucos % ao ano, né, como se ele fosse reproduzir a mesma rentabilidade no ano seguinte, só que com a segurança do fundo DI. Tem? Aí eu falei, não tem, porque você justamente está inferindo ali na típica escolha que o nosso investidor tem que fazer. Tá? Ou você vai ficar muito mais propenso a ter uma rentabilidade mais agressiva, abrindo mão da sua segurança e tudo mais, ou o contrário, ou você vai ter segurança e liquidez abrindo mão da sua rentabilidade. Tá? Então, sempre procurem o acompanhamento de algum profissional, seja um assessor de investimento, um educador financeiro, um consultor,
é imprescindível você ter esses olhos profissionais ali ao seu lado. Então, Eriquinho, respondendo a sua pergunta, o que o cliente busca, tá? No final das contas, rentabilidade. É lógico que a gente tem toda uma questão de reconhecimento ali, de confiança, a aproximação que a gente vai tendo conforme a gente vai se relacionando com aquela pessoa, mas na ponta final, ela sempre vai acompanhar a rentabilidade no final das contas, tá? Então, aquela carteira que mostrou uma rentabilidade histórica maior, provavelmente ela vai ter muito mais apelo, tá, do que aquela outra que às vezes é até mais diversificada, porém teve uma rentabilidade menor. Tá? Então, Eriquinhos, até para dar tempo também aqui de responder a nossa interação do nosso chat, que está bem bacana aqui, eu acho bom a gente também responder algumas dessas perguntinhas. O Thomas ele chegou a perguntar aqui, com qual periodicidade é bom recalibrar os investimentos? Eu vou dar meu ponto de vista e o Eriquinho depois ele vai falar o ponto de vista dele, tá? Thomas, isso daqui é bastante subjetivo, tá? Porque depende muito da sua estratégia. Tem clientes, que é aquilo que eu brinco com os meus colegas, e eu falo assim, é o típico cara que fala comigo uma vez ao ano. Ele vai fazer um único aporte, ele tem uma estratégia muito fixa e ele está preocupado com a aposentadoria e ele sempre vai entrando ali no bolo de renda variável, na mesma proporção com a renda fixa. Esse cara não vai olhar a carteira dele no curto prazo. E tem aquele cliente, Thomas, que ele acaba querendo recalibrar quase que todo mês, tá? Desse a gente sempre tem a preocupação de mostrar para ele que existe um certo grau de amadurecimento que demora até você consolidar suas estratégias e suas teses de investimento. Por isso que é importante você fazer essa recalibragem sempre de uma forma suave, tá? E pelo menos a recomendação que eu sigo aqui, no geral, uma vez ao ano, tá? Podendo ter algumas observações trimestrais, algumas realocações táticas semestrais, tá? Então, isso depende muito, Thomas. Eriquinho, você tem alguma opinião nesse sentido em relação à recalibragem dos investimentos, de quanto em quanto tempo? Thomas, primeiramente, obrigado pela pergunta, né? E eu queria, talvez, eu vou te responder até te perguntando uma coisa, né? Assim, normalmente, quando a gente fala, e aqui na Áustria, quando eu falo com meus clientes sobre investimento, e até a visão, a escola austríaca aqui de investimento, é o seguinte, depende muito dos seus objetivos, né? Dos seus objetivos financeiros, do prazo que você está investindo. Então, eu acho que naturalmente, se você tem uma carteira bem diversificada, né? E eu te faço a pergunta, se você, Thomas, você investe através de fundos de investimento, você investe mais o stock pick, que a gente fala no Brasil, né, que é a escolha de ativos. Normalmente, quando a gente faz esse asset allocation, né, quando a gente faz a alocação dos nossos ativos, a gente tenta colocar um pouquinho dos tipos, misturar um pouco, né, de ativos, a liquidez do ativo, né, ou seja, a capacidade que aquele ativo tem de se transformar em dinheiro para você num curto período de tempo, sem perder o valor dele. Então, dou exemplo sempre clássico de um imóvel. Você tem o seu imóvel, a sua casa. Se você quer vender a casa daqui a 2 dias, você vai vender com certeza por um valor muito abaixo do preço de mercado. Porque você vai ter uma certa punição, em tese, porque você precisa de dinheiro logo. Por isso que a gente tem que pensar muito primeiro nessa alocação dos nossos recursos, ou seja, a liquidez daquilo, a rentabilidade. Qual é o ativo mais líquido que tem? Né? É o dinheiro. Ou seja, você pega o teu dinheiro, transforma, compra o que você quiser e faz o que você quiser com o dinheiro. Né? A liquidez dele é imediata, né? E o risco dele é nenhum, é zero. Né? Menos que a moeda entre uma hiperinflação, né? E aí seu dinheiro perca valor o tempo todo. Aí você perde o poder de compra cada vez maior. Mas, em tese, o dinheiro é o ativo mais líquido que existe. E aí, em diferenças de liquidez, tem muitos tipos de ativos, né? Aí você tem a renda variável, você tem renda fixa, aí tem alguns produtos de renda fixa que você tem que deixar, né, por um certo período de tempo, né, debêntures, muitas vezes, senão você acaba perdendo dinheiro. E os fundos de investimento também, eles têm aqueles, né, eles precisam também fazer a recalibragem dos ativos, eles têm que ter uma reserva de dinheiro. Todo fundo de investimento, que tem um volume muito grande de dinheiro que entra, ele tem uma quantidade de ativos que ele compra, mas ele tem que deixar uma parte do dinheiro em caixa para que, se alguém faça um resgate do fundo, ele possa justamente ceder e, além disso, se tiver uma boa oportunidade que o gestor vir, ele pode também comprar aquilo. Então, ele também está fazendo uma certa calibragem, né, dos investimentos dele.
Mas eu acho assim que às vezes esse é um termo, um conceito que eu acho que para a pessoa que já está muito profissional, né, e tem um patrimônio muito alto, talvez seja interessante, porque às vezes o que acontece é que você pode fazer, você pode dar um peso específico que você acha, né, para cada ativo que você se interesse, né? Você põe lá, sei lá, você investe em ações, aí você põe um peso específico para cada ação que você gosta. Ou você bota o peso específico para os fundos imobiliários. Aí o dinheiro que entrar do fundo imobiliário, ao invés de comprar mais cotas de fundo imobiliário, os dividendos, né? Você compra, por exemplo, sei lá, alguma ação que você acha uma boa oportunidade. Então, é sempre um pouco mais difícil quando você faz tudo sozinho. Por isso que os fundos de investimento são uma boa saída para você não precisar o tempo todo pensar sobre isso e pensar, né, se está bem ou está ruim. Mas eu diria para você, em geral, se você está comprando as ações você sozinho, pensa no seguinte, pensa no peso mais ou menos que você está dando para cada um. Tem alguns sites na internet que, se você perceber, Thomas, se você procurar, eles dão mais ou menos uma ajuda para você botar o seu portfólio. E aí você põe o peso, e aí meio que se sair um pouco daquele peso que seu ativo valorizar muito, não necessariamente eu acho que você tem que vender o ativo, porque se valorizar muito, se ele é um bom ativo, ele pode valorizar mais ainda, no sentido de que você talvez não tenha pressa de vender. Você pode deixar ele crescer, né? Meio que sem muito ficar podando o tempo todo. Porque se o seu objetivo é a longo prazo, você quer que aqueles ativos valorizem. Se está com falta de caixa, por exemplo, pode ser que você pode pegar um pouco daquele dinheiro, né, e colocar se você julga muito necessário. Mas bons ativos, eles sempre vão valorizar, né, que tenha uma boa governança corporativa, por exemplo. Então, são ativos que, normalmente, a maior perda que as pessoas têm não é quando o ativo desce muito, mas assim quando ele sobe e a pessoa fica meio, chega, chegou no meu preço, ela vende. Assim, como eu digo, tem estratégias para isso, mas eu acho que uma pessoa, um investidor, né, que está pensando a longo prazo, ele pode se beneficiar daquilo, valorizar, e aí, em tese, ao invés de talvez de comprar mais daquilo, ele pode botar, né, o pezinho, né, nos outros ativos que ele tem, mas não necessariamente eu acho que precisa vender. Então não tem tanta coisa do que parte mais do bom senso, entende? Do que você acredita que seja interessante para você, fazer uma revisão. E uma revisão pode ser também interessante no sentido de você ver se a empresa realmente está com aqueles valores propostos que fizeram com que você comprasse ela e você mantivesse. Mas não necessariamente você deve vender ela, entende? Eu acho que e vai ter várias pessoas que vão ter opiniões diferentes, eu respeito todas elas. A ideia é só que a gente tem que ser eficiente com o nosso tempo também. Se você não é a sua vida profissional e ser um investidor, você pode deixar. Você compra outras coisas, tal. Não tem errado, entende? É simplesmente você tá com uma rentabilidade específica, que você tá feliz com a rentabilidade do ativo, beleza. Do seu portfólio geral, você está feliz, beleza. Então, não mexe muito, entende? A bolsa abre todo dia, você pode comprar e vender, está sempre aí em oportunidade. Não mexe muito, faz o que você acredita, entende? Tá, que eu falei muito tempo, Paulinho, desculpa. Imagina, mas foi bom, que você abrangeu bastante coisa ali interessante. E é verdade, né? Muito mais interessante você recalibrar esses pesos, né? Que seria uma transição muito mais suave do que você simplesmente dar uma guinada e mudar a estratégia da sua tese ali, do seu portfólio de investimentos. Uma coisa me chamou a atenção, Eric, é isso que você falou do IPCA, só para vocês terem uma ideia, a nível de comparação, o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, levando em consideração sempre meses fechados, segundo dados do IBGE que foram recentemente divulgados, até o acumulado na janela móvel de junho, 3,16% nos últimos 12 meses. Tá? Isso, historicamente, para o Brasil é muito relevante, ainda mais em comparação com esses países comerciais ali, nossos parceiros comerciais, que tem uma inflação que é semelhante ao que a gente está tendo agora, só que é como se o jogo tivesse literalmente virado, né? Os países europeus e os Estados Unidos ali estão com uma inflação muito mais parecida com a brasileira, tá? E vice-versa. Então, para vocês terem uma ideia aqui, a gente está com um IPCA acumulado negativo no último mês de 0,08%, tá? Ainda tecnicamente não é uma inflação, né? Você teria que ter períodos de persistência maior para a gente começar a categorizar dessa forma e chegar a uma conclusão mais assertiva, mas isso acaba abrindo ali a margem para um crescimento, principalmente na parte de renda variável. Lembrando que não existe nenhum tipo de sugestão, recomendação
é meramente uma análise fria e cada um vai ter a sua tomada de decisão ali junto com o seu profissional, né? Com o seu assessor de investimento, educador financeiro ou consultor. Tá? Então, Eriquinho, também pegando aqui mais um gancho do próprio Luca Leide, tá? E essa daqui é bola totalmente sua, nosso mestre aqui vai falar, como que está a situação econômica austríaca e europeia hoje. Então é contigo mesmo, Eriquinho, se você quiser falar como que foi recentemente, o que mudou hoje, o que é o Vamos lá. normal. Como o Paulinho mesmo adiantou, né, a situação em geral, a inflação, e grande parte da inflação da Áustria é em relação à energia. Então, o que acontece? A Áustria, ela importa basicamente, energia, fontes energéticas, então gás, petróleo, importava da Rússia. Então, o gasoduto que vinha da Alemanha, então a Áustria também tinha um gasoduto da Rússia também. A Áustria ela é muito dependente do preço externo e de matéria-prima externa. Então, quando a gente olha, por exemplo, a formação, né, da inflação na Áustria, o IPCA daqui da Áustria, e aí eu vou falar como é que é em alemão para vocês, Verbraucherpreisindex, que é basicamente Tecla SAP, por favor. É o Consumer Price Index do inglês e do português é o IPCA, o Índice de Preços do Consumidor Amplo. E é basicamente isso, é uma maneira, né, de você trazer meio que... quem tem aqui nossos amigos aqui, dos nossos ouvintes aqui, amigos e ouvintes, né, a curiosidade, vocês vejam a composição, né, de um preço, de uma cesta, né, de inflação, que é uma composição de vários produtos. E, naturalmente, o produto que tem mais força, né, em tese, nesse momento, é exatamente aqui na Áustria, é justamente a energia, né, e os combustíveis. E, obviamente, que tudo precisa, pessoal, você pensar assim, tudo você precisa de combustível. Então, se aumentou o preço do combustível, se o transporte transporte de ônibus, se é de caminhão, vai aumentar o preço ali também. E aí todo mundo vai se sentir assim meio que precisando, né, reajustar os preços, né, dos seus salários. E aí os sindicatos entram com força e aumenta todos os preços. Isso chama-se espiral de preços, né, na economia. E isso a gente conhece na década de 80 no Brasil. Que todo mundo quer aumentar, não quer perder o poder de compra dele, quer que o salário aumente, então o sindicato faz uma força e vai aumentando justamente isso. Então, o que eu posso dizer assim, eu vou entrar até aqui rapidamente para ver a inflação dos outros países da União Europeia, mas eu sei que a Áustria, no momento, tem uma das maiores inflações da União Europeia, né? Ligado justamente por causa disso, porque a Áustria tem uma dependência muito maior que outros países de gás, né, do que a Alemanha, por exemplo, do que a Suíça. Então, a média, vou falar aqui para vocês aqui rapidinho, pessoal, a média, por exemplo, do preço, deixa eu ver aqui, ó, estatística, estou aqui diretamente no site aqui da União Europeia, se vocês entrarem na internet aí, vocês colocam aí European Central Bank, né, ECB, e aí põe Europa e eles vão mostrar para vocês. Então, por exemplo, a Europa, a inflação dentro da União Europeia está na média 5,5, que é prices, deixa eu ver aqui, 5,5. E aí na Áustria, se não me engano, está 8%, ou seja, está muito acima da União Europeia. E é uma das coisas que está meio que os preços ficam, chama-se stick inflation, né? Que fica meio preso, né? Meio grudado, né? Os preços eles não conseguem mudar tanto, porque justamente as pessoas estão sempre reajustando os seus salários e a composição de preços, e naturalmente fica uma memória nas pessoas de que os preços vão estar subindo e naturalmente elas querem reajuste, porque ninguém quer sair perdendo. E aí naturalmente cria-se gatilhos de preço, por exemplo, o aluguel, por exemplo, aqui da Tati meu aqui, também vai aumentando, porque atinge a composição, né, de aumento do deflator daqui, do nosso IPCA, que seria no caso o GPM, né, de aluguéis, e aí atinge aquilo e vai subindo todos os preços na economia. E aí você cria, cara, um aumento muito exponencial de tudo, né? E isso é muito perigoso. Então, respondendo ao nosso amigo, em relação à inflação, por exemplo, a Áustria está com uma inflação muito alta
E a economia em geral austríaca é muito dependente, né, de turismo. Ela é um país pequeno, então é um país assim que atrai muita gente para vir para cá, mão de obra também, porque tem salários altos. E naturalmente, quando as condições vão ficando um pouco mais precárias, as pessoas vão meio que com medo do que vai acontecer no futuro, as incertezas. Mas mesmo assim, a Áustria é um país que tem uma nota de risco, né, país ainda muito alta, né? Ou seja, facilita bastante a entrada de capital externo, facilita bastante acordo com outros países, mas mesmo assim é um país que está estável, é um país estável, não vou aqui chegar aqui e puxar o saco para não, né? Mas assim, é um país que está estável, mas é um país que tem que tomar muito cuidado porque é um país pequeno, né? Que depende de muitos acordos, bons acordos comerciais. É um país assim que tem assim bastante, é um país que tem um Estado muito grande, bem inchado. A Áustria tem políticas públicas bem fortes, né? E tem um Estado bem assim empreendedor, no caso, né? Fazendo bastante políticas em geral. Mas assim, como eu digo, a Europa ainda tem bastante credibilidade em tese, né? Mas existem alguns gatilhos, por exemplo, de partidos mais de direita, né, que vão crescendo aqui. E isso é uma curiosidade, uma coisa até meio paradoxal. A Alemanha é um dos países, por exemplo, que mais depende de mão de obra, por exemplo, no quesito de enfermagem. Então, pessoal, vocês conhecem alguém que estuda ou gostaria de estudar enfermagem, ou a questão de cuidadores, né? Então, é um país que necessita muito dessa mão de obra, chama de alemão Pflege, né? De cuidado. Mas, porque aqui as pessoas estão envelhecendo, né? A pirâmide demográfica aqui da Europa, da Áustria, é um país assim, envelhecido, né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, tem mais pessoas que estão mais fora do mercado de trabalho do que propriamente no mercado de trabalho, ou seja, uma população economicamente inativa maior do que ativa, fazendo que, naturalmente, as pessoas que pagam para os aposentados são as pessoas que estão trabalhando. Então, se as pessoas estão menos pessoas trabalhando e tem mais programas sociais, então vocês vejam a resposta aí. Cada vez mais os programas sociais estão ficando menores e aquela promessa que a gente sabe, né, da aposentadoria pública, né, que é o INSS do Brasil, aqui na Áustria também está cada vez diminuindo. Então, Paulinho, quando fizeram um sistema aqui de pensão privada, pensão pública aqui, as pessoas se aposentavam mais ou menos com 80% do salário da vida delas, na média. Agora, as pessoas estão se aposentando mais ou menos com quase 50% do salário da média deles. E daqui a muito pouco tempo vai ser 30% da média dos salários, o que faz com que seja cada vez mais necessário as pessoas fazerem uma pensão privada, porque elas não vão conseguir se aposentar. Verdade. Porque quando se aposenta, o seu padrão de vida, ou seja, os seus custos aumentam, o seu padrão de vida muitas vezes diminui, então você cria um gap muito grande entre o que você ganhava e o que você vai ganhar, e os seus gastos aumentam, porque normalmente quando você vai envelhecendo, você precisa de mais cuidados, né? Você precisa de remédios, isso tudo encarece a tua vida. E as pessoas não estão preparadas para isso, porque, como o Paulinho mesmo mencionou, elas não têm educação financeira em geral. Quem assistiu aí a série do Netflix aí do Arnold Schwarzenegger, que é austríaco, ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: na Áustria tem 2 grandes tabus. Ninguém fala sobre a sua saúde e ninguém fala sobre dinheiro. Louco isso, né, cara? As pessoas não falam sobre dinheiro. Dinheiro é um tabu aqui também, assim como é no Brasil, mas aqui eu acho que é um tabu assim meio... as pessoas muitas vezes têm dinheiro guardado, mas elas não investem, porque elas têm medo do risco que a gente está falando. Mas o maior risco é você não fazer nada. Você vai perder o seu dinheiro para a inflação. As pessoas sabem que existe a inflação, mas elas não fazem nada. E isso é o mais triste, entende? Estava vendo uma estatística aqui sobre a Áustria, de que existem vários milhões, assim, bilhões guardados na poupança, que não rende nada aqui, muito menos que no Brasil, e as pessoas não fazem nada. E isso é uma coisa louca. Por isso que o meu trabalho aqui, Paulinho, de especialista de investimentos e consultor de investimentos, é um trabalho essencial e é necessário. As pessoas precisam disso, porque elas não têm essa noção, entendeu? E quanto mais cedo você começa, o poder, né, do tempo, né,
no caso dos juros compostos, o poder dos juros é cada vez aumenta, é cada vez maior. Né? E as pessoas elas acham que não vai acontecer nada. Então esse é o maior perigo. Então respondendo o Luca, exatamente esse é o maior problema hoje em dia, na minha opinião, da Áustria, é isso. As pessoas estão com mais gastos, o país não está crescendo tanto economicamente, necessário muito. E o país também, Paulinho, uma coisa também interessante da União Europeia, que até me veio aqui agora essa questão, no Brasil a gente fala muito da taxa Selic, né, taxa básica de juros, que é 13,75. Na União Europeia é 4% essa taxa de juros, essa taxa, a Selic daqui. Em alemão, é o Leitzinsen. De novo, Leitzinsen, que é a taxa, nossa taxa de juros básica. Que do inglês é o prime rate. Vocês virem lá a taxa do Fed lá dos Estados Unidos, que é um intervalo entre 5 e 5,25, chama-se prime rate, exatamente nossa taxa Selic. Essa taxa aqui, a taxa durante muitos anos foi negativa, a taxa básica de juros daqui. Negativa é quase zero. E os países se beneficiaram muito, porque eles se endividaram muito. Itália, Irlanda, Portugal, Espanha. Eu ouço muitas pessoas falando, não, que Portugal é um paraíso. É um paraíso. Olha só como é que em Portugal aqui economicamente está evoluindo mais que o Brasil. Aí eu falo assim, não, o cara pálida, você viu como é que Portugal pega pega dinheiro emprestado a menos e o Brasil pega dinheiro emprestado a quase 14%? Obviamente que Portugal vai ter mais possibilidade de investir. É como se fosse uma economia keynesiana, ou seja, é um incentivo a todo tempo, meio artificial, para as pessoas pegarem dinheiro e investir o dinheiro. E isso as pessoas ficaram acostumadas. E os países ficaram se endividando, pegando esse dinheiro barato, Paulinho, para poder fazer projetos, como eu falei, como a Áustria. Só que, antigamente, o projeto, o país se endividava, né, menos alguma coisa. Agora o país se endivida a 4%, a 5%, na taxa de juros. Então, isso cria sabe que a maré vai descendo, e aí mostra que... E aí, se alguém tiver pelado, vai aparecer, né? Daqui a pouco vai aparecendo, entende? E os países estão assim, cara. Os países se acostumaram a pegar dinheiro barato, artificialmente, só que a conta chega. E agora a inflação subindo, naturalmente o Banco Central Europeu tem uma meta, né, de 2% de manter a inflação, e ele tem que seguir essa meta. Então, vai ter que aumentar a taxa de juros, que é o remédio, né? O remédio que existe para segurar a inflação é a taxa de juros. Exatamente, Eriquinho, só pegando aqui a parte final que o Thomas falou, né? Lembro de professores que já falaram de uma regra bem geral, 100% menos a idade para investir em ações. Sim, é uma regrinha de bolsa ali bacana para a gente ter a noção de que quanto mais jovem, mais tempo a gente tem, né, para colher esses frutos da renda variável. Depois a Ellen, beijo, amor. A Ellen mandou aqui um autoconvite, Eriquinho. Pô, carioca é foda, né, cara? Os cariocas ficam se convidando. Quero ir com o Paulo para a Áustria. Ih, agora já era. Só abre as portas aí, tá? Agora já era. E quando vier para cá também avisa, hein? E mais um aqui entrando. Valentim Legendre também, grande abraço. Já faz um tempo que a gente não conversa. Então, Eriquinho, peguei aqui o rating do risco país, tá, do Brasil. Depois você dá uma checada na Áustria, por favor. Provavelmente você deve ter alguma fonte mais confiável. Eu peguei no próprio Tesouro aqui nacional, que o nosso risco país está em BB-, tá? O que seria a terceira classificação ali, que já sai do grau de investimento e está no grau de especulação, tá? Com viés estável, menos mal, tá? Então, essa última análise foi aqui da Fitch, em dezembro do ano passado. Então, isso mostra também, para o pessoal que está vendo a gente, o incentivo que o gringo tem, ou aquele gringo que tem um capital reserva para investir, a qual país ele deve ir, né? Para trazer esse capital de fluxo para dentro da economia. Então, quanto maior esse risco, evidentemente que maior deve ser a taxa de juros para você tentar compensar aquele triângulo que o Eriquinho falou no início da nossa conversa aqui, tá?
Então, ao passo que você tem algum tipo de investimento mais arriscado, é natural que você vá perseguir ali uma rentabilidade maior e se também se sente mais confortável em deixar num país mais seguro, mesmo que a rentabilidade seja mais baixa. Então, Eriquinho, se você tiver alguma informação aí da Áustria, quiser compartilhar com a gente, Paulinho, uma fica à coisa vontade. também, está falando do triângulo, né, que é a liquidez aqui, né, pessoal? Liquidez, rentabilidade e aqui o risco. E esse triângulo, ele pode virar meio que quase que um, assim, vamos ficar equidistante, assim, pode virar meio que quase que um quadrado, no sentido de que existe uma variável nova que aqui na Europa é muito valorizada, que é o ESG. Então, é meio que liquidez, risco, né? Liquidez, rentabilidade, risco e ESG. Porque ESG ele entra como sendo uma variável nova, no sentido de que as pessoas estão aqui, tem uma demanda por isso, mas meio que às vezes o ESG não te entrega muito, né? Não tem tanto histórico, às vezes, de fundos ESG. Aqui tem até umas cláusulas aqui na União Europeia dos tipos de empresas ESG. Tem as empresas que perseguem a meta ESG, tem as empresas que têm valores ESG, tem empresas que estão correndo atrás para virar ESG. Então, assim, isso tudo tem na listagem das empresas daqui na Europa, tem essa diferenciação, essa classificação, que é artigo 6, artigo 7, artigo 8 e artigo 9. São as diferenças de empresas que estão no mundo ESG. Então, o mundo ESG ainda é um mundo muito teórico, né? Na prática, existem muitas diferenças, né, do que pode acontecer. Paulinho, a gente já está chegando aqui há quanto tempo, né? Mais uma hora quase, né? Quase isso. Eu queria, então, fechar aqui, talvez, né? Agradecer também a Ellen, também, falar uma brincadeira, Ellen. Vocês estão mais do que convidados aqui. O nosso porão está sempre disponível. Brincadeira que tem para vocês aqui. Tem todos aqui nossa sala aqui. Vou até mostrar aqui, ó. Tem aqui um sofazinho que a gente deixa aqui para as pessoas também. Então fique à vontade também para vir aqui. Você e o Paulinho. Tá? Paulinho, capaz de ele não querer ir embora. Então toma cuidado com isso aí, entendeu? Então, tem que entender qual é a estratégia. Mas basicamente, o rating da Áustria, né? A Áustria aqui, Paulo, independendo, cada agência, né, pessoal, tem agência de risco, que são as agências que colocam, né, meio que uma opinião, né? E eles sempre falam que opinião, né? Opinião bem forte, no caso. Uma opinião que tem a ver com a classificação que elas dão de risco, né? Sobre instituições financeiras, sobre países, sobre empresas. E aí, dentro desse acesso, dessa opinião deles, é baseado em algumas coisas, baseado no país, por exemplo, né, se ele está mais aberto para fazer comércio com outros, tem a ver com como é que por exemplo, os riscos ligados aos gastos públicos, se tem muito acima da capacidade que o país tem, né, de fazer, nem fazer receita, mas o país tem de poder arcar com aquilo, né? Porque sempre que um país pega dinheiro através, né, da emissão de títulos públicos, né, ou através de empréstimos, né, de outros países e instituições internacionais, ele tem que ter uma maneira de poder pagar. Então é exatamente eles julgam muito desses casos. Então, ele tem toda uma classificação de todos os impactos dentro da economia. Dentro disso, eles dão uma nota de risco. Então, a Áustria, em tese, tem uma das maiores notas, que é o duplo A+. E ela consegue, né? Mas ela é vista, assim, por empreendedores como um ambiente seguro para você colocar o seu dinheiro, mas é um ambiente que você não ganha quase nada. No sentido de comprar um título da Áustria, vai ser seguro, mas você não vai ter... É aquela brincadeira. É seguro, tem uma certa liquidez, mas o risco é baixíssimo. Ou seja, naturalmente, você não vai ter muito retorno, né? Então, tem essas brincadeiras todas, tem que saber o que você quer, né? Mas, basicamente, isso. A gente depois pode conversar um pouco mais sobre isso, sobre o que é uma agência de risco, né? Mas eu acho que elas têm um impacto muito grande. E às vezes, em alguns países aqui, eu acho que elas são muito boazinhas. Na Itália, por exemplo, adoro a Itália, mas eu acho que países
a Itália tem uma nota muito mais alta do que deveriam ter, na real de algumas coisas. Mas tudo bem. Vamos para a França também, por exemplo. Mas, bom, isso aí tudo bem. Você fica para outra discussão nossa aí. É verdade. Opiniões ao vivo, hein? Não que eu tenha nada contra nem a França, nem a Itália, mas eu acho que o dever de casa deles no sentido econômico não é assim sempre bem feito assim. E aí eles têm uma boa nota de risco porque são países europeus, né? Sabe como é que é? E aí muitos dos funcionários são da Europa, né? E eles não querem dar uma nota ruim. Para a Itália, por exemplo, olha só, eu estava falando da Itália e da França, né? Coincidentemente, a presidente do Banco Central Europeu é francesa atual. E o anterior era italiano. Olha só, que interessante, né? Então, interessante. Basicamente, melhor país do mundo aí, a Ellen está falando aí. The greatest country in the world, não, é o Cazaquistão, é o melhor país. Paulinho, muito obrigado aí pelo teu tempo, para todo mundo aí que esteve aí. Espero que a gente possa ter respondido, né, Paulinho, as perguntas delas, das pessoas. E é isso. Você tem algum comentário final, Paulinho, para fazer aí? Eu só queria agradecer, como sempre, Eric. Então, independente do lugar, da localização geográfica, na hora, se é uma hora depois, uma hora antes, se é final de semana ou durante a semana, tamo junto. Então, é isso. Parceria ali de reunião semanal, quinzenal, a gente vê como a gente vai fazer. E em breve eu acho que teremos novidades, hein? Só deixando um ganchinho aí de curiosidade. E lembrando aqui, Paulo, então eu estou esquecendo. Pessoal, se você é brasileiro, se você conhece algum brasileiro que mora na Áustria e queira saber mais sobre seguros, sobre investimentos, sobre financiamento, sobre pensão privada aqui na Europa, pode mandar uma mensagem para mim, que eu trabalho com isso, sou consultor nessa área e posso apoiar vocês nesse planejamento, fazendo um conceito para vocês, um conceito financeiro, um conceito de vida, para ajudar vocês a atingir os seus sonhos, caso você queira morar aqui na Europa, morar aqui na Áustria. Então fica o convite aí. E se vocês quiserem a mesma coisa, estando no Brasil, podem mandar mensagem para o Paulinho, que ele vai respondê-los, vai encaminhar, vai mostrar os melhores produtos que tem no Brasil. No Brasil, você quer opinião, informações, investimentos no Brasil? Fale com o Paulinho. Quer investimentos, opinião sobre investimentos na Áustria? Pode falar comigo. Então, fica essa diferença aí para o pessoal entender, cada um nos seus âmbitos, na sua área de atuação, mas o Paulinho é um cara super competente, tenho certeza que vai ajudar vocês e vai mostrar através, né, não através do que é certo ou errado, mas ajudar você a atingir os seus objetivos, né, seus desejos, os seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Ficou bom, Paulinho? É isso, Eriquinho. Então, tamo junto. Puxa, saquismo, ficou bom? Perfeito. Ficou perfeito. Achei maravilhoso. É claro, sempre tem aquele momento auto-homenagem ali, né? Mas ficou muito bom. Então, se você está entendendo o que a gente está falando aqui, nosso papo, se você é brasileiro, dentro ou fora do Brasil, 100% de cobertura mundial, não tem para onde escapar. Se você quer investir, vai falar eventualmente ou comigo ou com o Eriquinho, não tem para onde ir. Então, Eriquinho, isso é porque investir é para todos. Pessoal, para todos. Um grande abraço. É isso aí. A todos. Tamo junto, Eriquinho. Bom final de semana. Com dinheiro, deixando claro, exatamente. Obrigado. Uma ótima semana, Paulinho, pessoal. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tamo junto. Valeu. Abraço.